pessoal, Paulo Costa aqui do Carre Técnica Treinamentos Automotivos. Estamos aqui para dar continuidade à nossa minissérie sobre osciloscópio automotivo, para aqueles que estão começando ou com vontade de dar os primeiros passos, né? O nosso intuito é trazer o esclarecimento de algumas questões, né, de dúvidas. Então a gente vai poder trazer aqui, nosso intuito é trazer aqui algumas informações que possam complementar ou ajudar a esclarecer certas equívocos ou dúvidas, simplesmente dúvidas que os alunos ou também o pessoal que acompanha nosso trabalho, eles têm, não é isso? Então, nós falamos na primeira parte, sobre a questão da segurança. Então, a primeira coisa que eu vou precisar ter, cuidado, para que na hora que eu for instrumentar um determinado componente ou sistema, a exame que eu vou fazer, a análise que eu vou fazer com o osciloscópio, é de não colocar o osciloscópio em risco, tá certo? Então nós citamos lá que, se você não assistiu, vai lá e assiste o primeiro capítulo, tá certo? A primeira parte, ou depois desse aqui, ou você pode ir agora e depois retornar para cá, que o vídeo vai estar aí à disposição. Mas nós citamos lá que tem osciloscópios que não tem esse risco, e também mesmo osciloscópios que trabalham com a tensão mais baixa, dependendo do componente que você for testar, não há necessidade, pode não haver necessidade de você ter que colocar atenuação para poder proteger o seu osciloscópio. É isso, mas tem diversos casos que a gente precisa ter esse cuidado. Então esse é o primeiro ponto, não danificar o osciloscópio. E depois que eu tenho esse cuidado e que eu faço a configuração, se necessária, da atenuação, então eu vou ter que instrumentar o osciloscópio. Vou ter que aplicar ele num ponto onde eu vou querer fazer aquela leitura. Então, se tratando de sensores, atuadores, principalmente eu tenho que ter esse cuidado. Porque em outras avaliações, certo? Como o sistema de carga e partida, ou análise de motor com transdutores, a gente não tem a necessidade de utilizar atenuação. Mas, se falando da questão da instrumentação, nós temos que saber onde nós vamos aplicar. Então, nós temos basicamente dois tipos de ponta de prova. Então, nós temos essa ponta de prova aqui que nós já mostramos na aula passada, que tem atenuação ou semelhantes, como essas que são fabricadas pelas empresas que fornecem esse tipo de produto. Então, mas tanto esse modelo como os demais, eles podem vir com esse aterramento, boa parte deles vem com aterramento, o fio de aterramento. Então eu tenho que colocar isso aqui num bom aterramento, de preferência na bateria, e esse outro ponto aqui é onde vai ser inserido no ponto que eu quero fazer a leitura, seja uma tensão de alimentação, seja um sinal de retorno, ou um sinal de controle, no caso de um atuador. Tá certo? E nós também temos esse tipo de ponta de prova, ok? Ou probe, que ele não tem aterramento. Então, quando tem esse tipo de ponta de prova, inclusive esse aqui foi fornecido por um colega, o Alex da Ex Mecânica. Agradeço muito a Alex pelo presente, ele mandou 3 cabos desse aqui, são muito bons, além dessas acupunturas. Então, já fazendo aqui, aproveitando para fazer um agradecimento para o Alex aqui. Então, esse tipo de cabo, ele não tem um aterramento, okay? Mas não tem problema, porque você pode pegar o osciloscópio, aterrar, inserir, instalar o probe, ok? No canal que você desejar, e fazer o aterramento em um dos canais, ok? Uma vez que você fez o aterramento em um dos canais, não tem, já está aterrado também o canal que você está utilizando. Ou se você tiver com usando um outro canal e tiver algum outro probe com aterramento, também você já vai estar aterrando esse canal também, ok? Mas de preferência que você faça um aterramento por precaução e colocar uma garra jacaré com um fio bem feito, para evitar mau contato, e você aterrar direto na bateria, que daí você vai estar com segurança, ok? Então, uma vez tendo esses cuidados, você vai precisar instrumentar, logicamente, no ponto correto. Nós vamos utilizar o exemplo do sensor MAP,
ok? Que é uma das aulas do nosso curso, nós vamos utilizar para mostrar aqui para você, né, e esclarecer alguns pontos para ter segurança na leitura que você está fazendo, ok? Então vamos lá. Bom, então nós temos aqui o diagrama elétrico, nós temos o sensor MAP aqui de 3 fios. Então, esse tipo de sensor que não tem o sensor de temperatura acoplado ou em conjunto com ele, né, conjugado, nós temos um aterramento, uma alimentação positiva e um sinal de retorno, como boa parte dos sensores são. Então, na hora que eu for instrumentar, com o diagrama elétrico, eu vou estar seguro que vou estar colocando no lugar correto. Porque às vezes você pode, acontece casos de você ter um problema no sistema, né? Por exemplo, recentemente, citar um exemplo de problema, recentemente nós demos o suporte a um aluno que ele tinha 2,5 volts. Né? Tem componentes que trabalham com 5 volts como tensão de referência ou uma tensão, né, entre 1 e 5 volts. Isso aí pode variar, mas nesses dois casos de sensores que têm tensão de referência no fio de sinal com 5 volts, né, e você tem 2,5 volts, qual é que você vai saber qual é o correto de alimentação, né? Então, é muito melhor é muito mais seguro você utilizar o diagrama elétrico, que você vai estar fazendo a instrumentação da forma correta. Aí entra um outro problema, aí você precisa saber fazer a leitura do diagrama elétrico, né? Então, qual é o argumento que se usa para que você faça a instrumentação, né, testando, né, eu chamaria até de às cegas, para saber onde é que está os 5 volts, né, para que você não precise utilizar o diagrama elétrico. E aí onde vem a segurança do seu trabalho, né? Então esse conselho eu não dou, tá certo? Eu aconselho que você utilize o diagrama elétrico para você saber onde é exatamente a fazer a leitura que você está precisando fazer, né? Então você tem que fazer, quando você está testando, né, o sensor, eu tenho que primeiro testar a tensão de alimentação dele. Depois eu vou testar o sinal de retorno, não o inverso. Não que eu não possa, mas sim que é mais seguro, porque uma vez que eu tenho certeza que o sensor está bem alimentado, depois eu vou captar o sinal de retorno dele e vou me preocupar, né, apenas com anomalia naquele circuito, caso haja. Do contrário, se eu vou testando lá, vou testar o sensor MAP, já vou direto no sinal de retorno e se esse sensor estiver mal alimentado, né? Então, aconselho a você, para trabalhar de forma mais segura, utilizar o diagrama elétrico para poder fazer, ter a certeza da leitura que você está fazendo, que ela está correta. Inclusive, pensando nisso, aqui na nossa apostila, no nosso treinamento, nós fizemos, para cada componente, nós fizemos uma figura com a instrumentação, né? Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho o probe, eu tenho o ponto de aterramento, né, o fio de aterramento, e eu tenho o ponto onde é que eu vou instalar exatamente no fio de sinal, caso eu esteja para pegar o sinal, né? Então nós temos aqui tanto a instrumentação como a curva característica do sinal, tá certo? Então, tanto aqui, nesse caso, é o sensor de detonação, aqui nós temos o sensor MAP, o sensor da lambda e por aí vai, né? Cada componente nós colocamos tanto a curva característica como a instrumentação na nossa apostila. Então, colega mecânico, essa foi mais uma segunda parte da nossa minissérie sobre o passo a passo inicial da utilização do osciloscópio, né, os primeiros conhecimentos que a gente tem que ter. Nós começamos com a questão da segurança, que é na hora que eu vou instalar, na hora que eu vou instrumentar meu osciloscópio para fazer uma análise, a primeira coisa que eu tenho que ter é estar seguro de que o osciloscópio que eu estou utilizando ou o ponto que eu estou colocando é seguro. Segundo ponto, a instrumentação. Então, qual a forma mais segura de fazer a instrumentação, né? Então, primeiro, ponto de prova está bem aterrada, ok? Com aterramento perfeito, senão ela pode distorcer totalmente o sinal ou provocar ruídos indevidos, e isso vai te induzir a um erro. Depois, fazer a instrumentação no ponto correto, aí você utiliza o diagrama elétrico, né, para poder você ter a certeza onde você está instrumentando, né, que tipo de sensor é aquele, se é um sensor que trabalha com tensão de referência ou não. Primeiro passo,
nos sensores é verificar a alimentação elétrica, depois eu vou trabalhar em cima do sinal de retorno, não é isso? E é isso que a gente se propõe no nosso treinamento, a fazer toda essa orientação, e depois o aluno vai começar a andar com as suas próprias pernas, né, como se fala, para poder utilizar de forma plena o osciloscópio, que é mais um instrumento, mais uma ferramenta no processo de diagnóstico. Não é a única, tá certo? E não é a soberana, ok? Eu faço questão de frisar isso. Tem coisas que só o scanner vai fazer, tem análises no processo de diagnóstico de um sistema, de um componente, que só o scanner você vai poder fazer, né? E assim como para outros diagnósticos, sistema de carga, aí tem equipamentos específicos, enfim, ok? Então essa é a nossa linha de raciocínio no treinamento, né? A nossa orientação que nós damos aos alunos. Então o osciloscópio é uma excelente ferramenta, imprescindível, mas tem o seu local, ok? Então espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, né? São vídeos rápidos, esse é o nosso objetivo, mas se você quiser saber mais alguma coisa, deixe seu comentário, alguma coisa que eu não citei dentro da proposta de cada vídeo, seja de segurança, como esse agora de instrumentação, e a gente vai procurar fazer os devidos esclarecimentos. Na nossa terceira parte nós vamos vir com a configuração básica. Então, a partir do momento que eu instrumentei, qual é a configuração que eu vou fazer? É lógico que cada componente vai ter a sua configuração, mas nós vamos procurar deixar você esclarecer o máximo para você, que de acordo com os diferentes tipos de sensores, atuadores, componentes que a gente vai fazer a análise com o osciloscópio, como é que algumas dicas de como eu faço uma instrumentação inicial, configuração inicial, né? E depois, como eu chamo, depois a gente faz a sintonia fina, né? Porque nem todo componente que a gente vai testar, principalmente quando a gente está começando, a gente conhece 100% como é o sinal dele. Então, eu faço primeiro um ajuste básico e depois faço uma sintonia fina, ok? Então, forte abraço, até o nosso próximo vídeo e conto com você. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se não for inscrito, deixe o seu like, ok? Forte abraço, saúde e sucesso!